Meu querido irmão, minha querida irmã em Cristo Jesus, eu quero lhe cumprimentar com a paz do Senhor Jesus, a você, meu amigo também, que por acaso está também aí ouvindo a palavra do Senhor Jesus. Quero dizer muito obrigado pela sua atenção, obrigado por você tirar um momentinho para nós meditarmos junto da palavra do Senhor Jesus. É bom a gente ver palhaçada, é bom a gente ver pessoas camufladas em manequins, assustando as pessoas, mas eu creio também que é muito mais melhor a gente ouvir, falar de Jesus Cristo. Eu estou lhe convidando agora para nós estarmos meditando um pouco, sobre a palavra de Deus e meditar sobre o poder de Deus de nos guardar e de nos livrar, dos laços, dos perigos que por acaso pode vir contra mim e a você. Eu quero, antes de começar aqui a nossa meditação da palavra de Deus, convidá-lo você para deixar aí um joinha, aí no nosso canal, para você se inscrever aí no nosso canal e nos ajudar a propagar o Evangelho do Senhor e nos ajudar a ir mais longe aí com a palavra do Senhor. Então, você já deixa aqui o seu joinha, Deixa aí, inscreva também no nosso canal, acesse aí, ou seja, disque aí no nosso sininho, e deixa aí a sua participação em ajudar a divulgar e a propagar o nosso canal. Deus abençoe, eu sou o evangelista Samuel de Jesus, e convido você para nós meditar nesse exato momento na palavra de Deus, no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 6, versículo de número 15 ao 17. Esse texto da palavra de Deus, ele vai nos descrever sobre um profeta e o seu criado, sobre dois personagens, o profeta e o seu criado. Esse texto ele descreve que no capítulo 6 de 2 Crônicas vai descrever para nós que o rei da Síria, ele estava guerreando, fazendo projeto contra o povo de Israel. E a Bíblia diz que ele fazia projetos de como atacar o exército de Israel. Mas todo o projeto que o rei da Síria, ele projetava contra o povo de Israel, a Bíblia descreve que era descoberto. E o rei da Síria então ficou preocupado e chegou para os seus moços, seus homens, seus soldados, e ele até deduziu que ali no meio do seu povo teria alguém que estava como espião, passando informação para o povo de Israel, pois todos os projetos do rei da Síria contra Israel era descoberto. E ele então faz uma pergunta aos seus homens, se ali haveria alguém que estava trabalhando o contrário dele. E os seus homens, como já teria tido informação do profeta, ele diz: não, ó rei, não é que aqui tem alguém que está trabalhando contra o Senhor, é porque lá em Israel tem um profeta que tudo que o Senhor faz aqui, os seus projetos, seus planos, ele descobre e informa para o rei de Israel. E naquele momento, então, o rei decreta ou determina que os seus homens fossem então em busca, procurasse aonde estava Eliseu e prendesse ele e trazesse na sua presença. Eliseu e o seu moço, conhecido como Geazi, estava em Dotã, e a Bíblia diz que Dotã era um lugar de um relevo baixo, era um vale, em sua volta havia montes, e de repente num dia cedo Geazi levanta mais cedo do que o seu senhor, do que o seu amo, e sai para ver, e de repente ele se espanta quando ele olha ali em volta de Dotã, nos montes de Dotã, estava cheio de soldados de guerra e cavalos,
Geazi volta desesperado, em pânico, à presença do seu rei ou do seu senhor, e ele chega e diz: ó meu senhor, nós estamos a ponto de sermos destruídos, pois aqui em volta de Dotã, onde nós estamos, está cercados de cavalos e de homens de guerra. Geazi, como homem de Deus, que tinha um conhecimento de Deus, sabia em quem servia e quem confiava, com toda a tranquilidade de um bom servo de Deus, que tem a confiança em Deus, ele se dirige a Geazi e diz: olha, Geazi, não se preocupa, meu filho, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Geazi não compreendeu nada, Geazi não entendeu nada, pois os seus olhos espirituais estavam fechados, e ele não via nada além de Eliseu, e ele ia ali dos montes os cavalos e os homens de guerra. Eliseu, olhando ali a preocupação do seu servo, olhando o pânico do seu servo, o medo do seu servo, o desespero do seu servo, ele ora a Deus e pede a Deus que abra os olhos de Geazi, para que ele contemple, ele mesmo veja o que ele não estava enxergando, mas o que o Eliseu enxergava. E a Bíblia descreve que de repente os olhos de Geazi é abertos, e ele então contempla acima, além do que ele estava vendo, ele vê ali cavalos e carro de fogos, que estava ali à sua disposição e à disposição de Eliseu. Meus queridos, eu quero aqui te dizer, tem momento que alguém está dizendo para você que não vai ser destruído, que o problema não é tão grande como você pensa, mas você continua com o seu medo, com o seu pânico, a ponto de não entender o que essa mulher, o que esse homem de Deus está dizendo para você. Eu estou aqui na qualidade de um servo, eu estou também na qualidade de um homem de Deus para te dizer: não se preocupe com o problema, não se preocupe com o gigante, não se preocupe com o vento, não se preocupe com a tempestade, não se preocupe com a enfermidade, não se preocupe com a pandemia do momento que se alastra, não só a saúde, mas também alastra o psicólogo, a psicologia das pessoas, a ponto de colocar um desespero e um medo na sociedade. Meus queridos, Geazi ele não compreendeu enquanto seus olhos não foi abertos. Eu quero aqui nesse exato momento dizer para você: existe cristão, existe pessoas que andam com Bíblia, existe pessoas que até pregam, frequentam uma igreja, mas que infelizmente nesses exatos momentos de pandemia, eles não têm condição de não enxergar o além daquilo que ele vê com seus olhos carnais. No livro de Hebreus, no capítulo de número 11, versículo 1, também vai descrever para nós que a fé é o firme fundamento das coisas que não se espera, também das coisas que não se vê. A fé é aquilo que faz nós crer naquilo que nós não estamos vendo. Se alguém está dizendo para você que Jesus é maior do que esse vírus, creia. Se alguém está dizendo para você que esse vírus ele não vai ter poder sobre a tua família, creia. Se alguém está dizendo para você que esse mal ele não vai ter poder de destruir como eles estão dizendo que está destruindo, creia. Agora, eu quero te falar uma coisa para você. A verdade ela é tão bem conhecida. O homem de Deus, quando ele disse para Geazi: olha, não fique preocupado, Geazi, maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. Ele percebeu que Geazi não estava entendendo nada, e ele então agora ora ao Senhor, o Deus que ele confiava, que abrisse os olhos de Geazi, para que Geazi visse o que ele estava dizendo, o que ele estava enxergando. E Geazi naquele momento,
ele viu carros e cavalos de fogo que estavam ali por cima, muito maior o número do que aqueles soldados que estavam embaixo. Você sabe o que me chama a atenção nesse momento, nessa mensagem? É que estão falando coisas para você que alguém não consegue provar para ti que o problema é do tamanho que eles estão dizendo. As pessoas estão passando o número de mortes, por exemplo, mas eles não estão conseguindo mostrar os mortos, estão mostrando só os números. As pessoas estão mostrando o terrorismo que é essa pandemia, este vírus, mas eles não estão conseguindo provar na realidade o que pode acontecer. Por exemplo, estão falando que é grande o número de pessoas infectadas, pessoas doentes, mortes, mas os hospitais estão revelando outra situação. Se você visitar nesse exato momento uma UPA, no hospital da sua cidade, você vai ver que lá no hospital não tem esse número de pessoas que estão passando para você aí como número de contagiado por esse vírus, por essa pandemia. Eu quero só dizer para você uma coisa: se aquieta, se acalma, se tranquiliza. A última palavra quem vai passar para nós não é o homem. A última palavra quem vai dizer é Deus. Ele é quem determina a última palavra. E eu quero dizer para você que este mal, creia somente, esse mal ele não é maior do que o Deus de Israel, o Deus que nós servimos. O Deus que estava com Eliseu, ele permanece com aqueles que o temem, que conhecem o seu poder. Meu irmão, você que é conhecedor da Bíblia, deixa de se preocupar, deixa de tanto desespero. Confie no Deus que tu diz que tu serve, confie no Deus que tu ora, confie no Deus que tu vai lá na igreja adorá-lo. Deixa de desespero, deixa-se de desesperar. Não seja um Geazi da vida, não seja um Geazi que só enxerga o Eliseu e ele próprio. Quero dizer para você, Geazi, ele só enxergava os soldados inimigos, ele só enxergava o tamanho do inimigo, ele não conseguia enxergar o tamanho do seu Deus. Foi preciso o homem de Deus orar para que o Geazi abrisse os olhos espirituais e enxergasse quem estava com ele. Que você possa ter a fé do livro de Hebreus, que a fé é uma fé que não precisa você ver, precisa você confiar. Se eu só posso confiar em uma coisa que eu vejo, isso não é fé. Fé é aquilo que nós oramos, confiamos e determinamos que vai acontecer. E é por isso que nesse exato momento, aonde você estiver, não se preocupe, tranquilize, não deixe o desespero entrar na tua vida, não leve o desespero para a tua casa, não leve o desespero para a tua igreja, não leve o desespero para a tua empresa, não leve o desespero para a tua cidade. É lógico que nós estamos rodeados de gente como Geazi, que não entende, que não enxerga, que não confia, que não tem fé. É preciso abrir os olhos. Mas eu vou te falar uma coisa: tem momento que Deus não vai abrir os olhos de ninguém. Deus ele quer enxergar em você a fé que você diz em ter, de confiar, sem enxergar que Deus ele é grande, que Deus tem poder e que Deus ele é maior do que esse problema que está aí. Eu quero aqui nesse exato momento pedir a você que você leve lá para a tua casa a confiança no Deus que nós servimos. Não deixe alguém olhar para ti e enxergar o desespero, mas que alguém olhe para ti e enxergue o Deus que você confia. O meu Deus, o nosso Deus, ele é maior do que a morte, ele é maior do que o inferno, ele é maior do que o câncer, ele é maior do que o vírus, ele é maior do que qualquer pandemia. Confia nisso e creia somente que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Que você possa ter a mesma confiança de Eliseu e saber que maior são os que estão conosco do que o que está com eles. Maior é o nosso Deus do que esse vírus. Que Deus abençoe você. Deixo aqui o meu abraço, e que você confie no Senhor, confia nele, não deixe o desespero entrar na tua vida, mas confie no Senhor, porque a vitória é nossa debaixo da autoridade do sangue de Jesus. Abraço.